Everaldo, atacante do Bahia. A informação publicada pelo portal O Povo, que cobre muito bem o mercado da bola do Ceará e do Fortaleza, publicou que o Ceará retomou as conversas pela contratação do centroavante Everaldo do Bahia. Salve, salve nação, saudações tricolor, nação, vamos para mais um corte aqui no canal, dessa vez vamos lá no canal pernambucano do Luiz Heitor, o cara que tá estourado lá no Pernambuco, lá no Recife, torcedor do esporte, torcedor doente do esporte, ele faz várias lives aí no YouTube, ele é um youtuber e torcedor do esporte, ele fala muito sobre o time, faz lives e traz novidades, assim como nós aqui da Bahia. Mas, galera, ele falou algumas coisas importantes sobre o atacante Everaldo. A gente que tem criticado tanto o atacante, eles não pensam bem dessa forma lá não, viu? Segundo ele, Everaldo cairia como uma luva no esporte. Por que eu tô falando isso? Porque Everaldo tem sido ventilado lá no time do Ceará, segundo ele, tem negociações entre o Bahia e o Ceará pelo jogador. E ele disse que cairia muito bem no esporte também, segundo ele queria o jogador, né? Mas ele também foi sensato, ele foi realista, ele disse que Everaldo faz parte dos planos do esporte e do Ceará, mas também não se encaixa no time do Bahia. Segundo ele, o Bahia está em outro patamar e Everaldo já está um pouco abaixo. Ele trouxe também dados do jogador entre 2023 e 2024. Mas antes disso, galera, eu peço a você que se inscreva aqui no canal, viu? Se você ainda não é inscrito, ative o sininho, marque lá na notificação para todos, para que eu possa te entregar todos os conteúdos aqui no canal. Link da descrição como crédito também no canal do Luiz Heitor, e vamos ver o que foi que esse rapaz falou de Everaldo do Esporte Clube Bahia. Vamos que vamos. Salve, rapaziada, mudança drástica na Copa do Brasil nessa primeira fase, que vai favorecer os mandantes, em comparação ao regulamento anterior. Quem é visitante vai ter uma vida um pouco mais difícil, tá? Eu diria que bem mais difícil, dependendo do cenário. Vamos aqui trazer a informação publicada pela CBF. A CBF informou que a partir de 2025, ou seja, já é válido para essa temporada, a Copa Betano do Brasil não classificará os visitantes na primeira fase em caso de empate. A vaga na próxima fase será definida nas penalidades. E aí tem algumas leituras para a gente trazer. Antes dessa mudança no regulamento da Copa do Brasil, na primeira fase, sempre bom deixar bem claro, o que acontecia? Vou pegar o Sport como exemplo aqui, tá, gente? Porque fica mais claro para a maioria que acompanha aqui o canal. O Sport ia enfrentar a Juazeirense no interior da Bahia na primeira fase, precisando apenas do empate. Se o Sport empatasse, estava classificado. Se vencesse, também estava classificado. O Sport só seria eliminado em caso de derrota. Beleza, e o Sport perdeu para a Juazeirense, perdeu para o Brusque lá em Santa Catarina, perdeu para a Tombense por 3-0, beleza. O mandante, em contrapartida, tinha que vencer obrigatoriamente o jogo, porque se empatasse, o visitante estava classificado. Aí tu para pensar, porra, o regulamento anteriormente era muito injusto, né? Mais ou menos. Por quê? O visitante, ele tinha o desgaste da viagem. O Sport, às vezes, tinha que viajar 3, 4, 5 horas. Beleza, esse é um primeiro ponto, o desgaste da viagem. Além de ter o desgaste da viagem, a logística, lógico, era prejudicada, tu ia jogar longe do teu torcedor, tu ia jogar contra uma torcida. E o principal, tu ia jogar em estádios horrorosos. Tu vai jogar em estádios, melhor dizendo, horríveis em relação à estrutura. Sob todos os aspectos, tá? E o principal, o gramado. Ou seja, para os times mais qualificados tecnicamente, que gostam de rodar um pouco mais a bola, vai ter o futebol prejudicado demais. Tu dá um passe, a bola pinga 500 vezes para chegar no teu companheiro. Se é que vai chegar, né? Se é que vai chegar também. Se chover, o gramado vira um pasto. Então, assim, não é tão injusto assim esse regulamento anteriormente. De o empate classificar o visitante, se você parar para analisar. Não é tão injusto. Beleza, Heitor. Se você parar para analisar também, o contraponto disso é que os visitantes são os clubes mais bem ranqueados pela CBF. São os clubes de Série A e B, pegando times de Série D, em sua maioria. Então, os clubes mais bem ranqueados jogando fora de casa, ele vai ter, óbvio, esses pontos negativos, né, que vai prejudicar a classificação dele para a próxima fase, mas ele tem um time muito melhor, tem uma capacidade financeira muito melhor para contratar jogadores melhores. Em tese, tem treinadores melhores também. Mas isso não era garantia nenhuma de classificação. Eu citei o Sport aqui como exemplo de eliminações consecutivas em primeira fase, mas o Cruzeiro,
o Cabuloso, foi eliminado ano passado contra o Souza da Paraíba, com aquele gramado horroroso. E o Cruzeiro tomou 2-0 do Souza da Paraíba. Acreditem se quiser. Então, assim, o regulamento anteriormente não era tão injusto não, se você parar para pensar. Tentava se balancear tudo. Bom, você pode discordar ou concordar. No mundo ideal, que todos os estádios tivessem uma estrutura decente, um gramado decente, eu até entendo que nessa primeira fase você colocar um empate beneficiando o visitante, que tem um elenco melhor, tem uma estrutura financeira melhor, que joga competições no nível melhor, meio que fica pendendo mais, óbvio, para o visitante. Fica algo mais favorecido para o visitante e desfavorecendo o mandante. Eu até entendo que tem um poderio financeiro menor, que tem um elenco inferior, todo o contexto que a gente já sabe. Mas colocando tudo isso no pacote que a gente acabou de dizer, a gente não pode comparar, por exemplo, o Brasil com a Inglaterra, não. Ah, veja só, na Liga da Copa Inglesa, ou melhor, na Copa da Liga Inglesa, não tem esse regulamento, você tem que vencer o jogo fora de casa sim. Então, a CBF está se espelhando na Inglaterra. Eu estou colocando um exemplo, tá? Eu não estou falando que foi necessariamente isso. Você não pode levar muito em consideração, porque olha o tamanho da Inglaterra, olha o tamanho do Brasil, olha o desgaste de viagem que tu vai ter, a logística, olha a estrutura do estádio. Sei lá, o Manchester United vai pegar um clube, sei lá, na Inglaterra de 7ª divisão, mas a estrutura de um clube de 7ª divisão, às vezes, é muito melhor do que o clube da Série C. Em relação à estrutura de estádio, só para deixar claro, tá? Às vezes é melhor do que o clube da Série C, ou da Série D, com certeza. Então é um outro contexto. Com esse novo regulamento, se tu for jogar fora de casa agora, se o Sport for enfrentar o Trem do Amapá, por exemplo, o Sport obrigatoriamente vai ter que vencer o jogo. Então tá um pouco mais difícil. Óbvio, né? Pô, o Trem tem um time muito pior do que o Sport. Mas é o tal negócio. Tu vai ter que se desgastar na logística, a viagem. Tu vai desgastar os teus jogadores jogando fora de casa contra a torcida e contra o estádio. Tu vai ter 3, 4 adversários. E agora tu não vai ter mais o benefício do empate. Se empatar é marcada a cal, irmão. Então, fica aí pontos e contrapontos em relação a esse regulamento. Obviamente que eu tô levando muito a sardinha aqui pro meu lado. Tô puxando a sardinha pro meu lado. Já que normalmente eu jogo como visitante nessa primeira fase de Copa do Brasil, porque eu tô mais bem ranqueado. Para quem é mandante e para quem é menos favorecido em relação a elenco e tal, e que tem times piores mesmo que jogam Série D, vão gostar dessa nova mudança no regulamento, é óbvio, tá? E eu já vou além. Se a gente via nessas últimas temporadas, se a gente acompanhava e, pô, olha, sei lá, 2 clubes grandes foram eliminados nessa primeira fase, eu acho que agora esse número vai aumentar. Vai ser o dobro, pelo menos. Eu diria que nessa primeira fase de Copa do Brasil vai ter uns 3, 4 clubes grandes no mínimo sendo eliminados. Só por conta dessa mudança aí. Mas, óbvio, vamos aguardar o sorteio. A gente já trouxe aqui um esboço de possíveis cenários de confronto nessa primeira fase, mas eu já vou adiantar. Vai ter mais eliminações de time grande nessa primeira fase. Até mesmo se o clube grande for jogar em casa, beleza, ele vai ter o benefício completo quase, né? Vai jogar com o apoio do seu torcedor, sem precisar se desgastar e com um elenco muito melhor. Beleza. Agora ele vai ter que vencer o jogo. Um empate não é dele mais, não. Não é mais, não, irmão, esquece. Em contrapartida, como entretenimento, antes com esse regulamento anteriormente, né, nas últimas temporadas, como entretenimento era mais legal. Por quê? O jogo já começa com um time sendo eliminado. Então vira aquela loucura. Não tem um porquê o time mandante fazer cera, não. Porque ele está sendo eliminado com empate. Quem se classificava visitante. Agora não, meu patrão. Agora, o clube mandante, ele fala, pô, sei lá, eu vou pegar o Cruzeiro em casa, eu vou fazer cera desde o primeiro minuto de jogo, para levar o jogo para as penalidades, ao invés de tentar atacar o time. Isso, em contrapartida, o que é que vai fazer? Os visitantes, que são os clubes mais bem ranqueados pela CBF, eles iam jogar fora de casa mais acomodados. Tipo, eu não preciso atacar tanto, eu não preciso propor jogo. Por quê? Porque o empate é meu, então eu vou ficar cozinhando o jogo aqui, tá tudo certo. O empate é meu. Agora não. Agora tu vai ter que sair mais pro jogo. Então tem esse contraponto também. Bom, aguardar. Comentem aí o que é que vocês acharam em relação a essa mudança na Copa do Brasil para a primeira fase que o Sport vai jogar, que o Ceará vai jogar e que vários outros clubes aí também vão jogar, que jogam Série A e que jogam Série B contra os clubes de Série C e D, tá? Bom,
Régua passada na Copa do Brasil, agora vamos passar para a informação do mercado da bola. Para finalizar o vídeo de hoje, gente, Everaldo, atacante do Bahia. A informação publicada pelo portal O Povo, que cobre muito bem o mercado da bola do Ceará e do Fortaleza, publicou que o Ceará retomou as conversas pela contratação do centroavante Everaldo do Bahia. Detalhe aqui, tá? Eu queria muito Everaldo no Sport. Acho que ele, com Gonzalo Paciência, porra, tá fechado o ataque do Sport. Aí depois tu contrata uma aposta da Série C, tu contrata um Mikael da vida pra ser uma segunda opção no banco pra pagar, sei lá, 60, 70 mil reais por mês. Beleza, mas tu tem um Gonzalo Paciência e Everaldo, tá fechado o ataque do Sport. Ó, seguinte, esses são os números de Everaldo nessa temporada em 2024 e em 2023. Bons números de certo modo, tá? E eu vou deixar claro aqui pra vocês. Em 2023, ele fez 60 jogos, marcou 20 gols e deu 5 assistências. São 25 participações em gols em 60 jogos. Interessante. Em 2024, diminuiu o número de jogos dele, mas além de diminuir o número de jogos, ele diminuiu o número de minutos em campo, automaticamente. Por quê? Ele já não era o titular absoluto que ele era em 2023, porque tinha o Tassiano que revezava muito ali jogando como um falso 9, depois teve a contratação do Lúcio Rodrigues, então Everaldo perdeu o status de titular absoluto que ele adquiriu em 2023. Então, por isso que ele teve menos jogos e também ele já não entrava com o mesmo número de minutos que ele tinha em 2023, tá? Então, 24 ele teve menos minutos em campo. Além disso, Everaldo, em 2024, foi deslocado em muitos momentos na Série A para jogar como um ponta aberto pela direita. Sim, acredite se quiser. Ele é centroavante, tem característica de centroavante, mas Rogério Ceni colocava ele improvisado de ponta direita. E isso deu certo em alguns momentos também, porque ele tem qualidade técnica para executar essa função. E aí ele diminuiu o número de gols marcados, 11 gols marcados, 9 a menos em comparação a 2023 e 6 assistências distribuídas. Até aumentou em comparação a 23, porque ele estava às vezes deslocado mais como um ponta com a função de ser um passador do que ser um finalizador. E aí vamos lá, Everaldo no Ceará, excelente contratação. Para um time que subiu agora da Série B para a Série A, que briga para não cair, é um centroavante que tem um bom passe, é um cara que tem um bom chute, não é um bagre, não é um cara, fora da grande área não sabe fazer nada. Sabe sim, ele sabe sim. Não é à toa que ele tem 11 assistências nos últimos 2 anos. Um centroavante, aquele raiz que é um finalizador de jogadas, ele não teria esses números que Everaldo tem, porque Everaldo sabe jogar também aberto pelas pontas. Então, além dele poder jogar como um centroavante mesmo, que é a principal característica dele, ele pode jogar como um ponta. É um cara que cobra bem pênalti. Ah, então veja só, ele perde gols também. É óbvio, né? Pô, todo centroavante vai perder muitos gols. É óbvio, isso é a coisa mais lógica do mundo. Ah, mas pro Bahia não seria muito bom, não? Não. Acho que pro patamar do Bahia agora, Grupo City gastou mais de 200 milhões de reais nos últimos 2 anos, tem que ter um centroavante melhor. Até para a composição tem que ter um centroavante melhor do que Everaldo, porque o patamar do Bahia é outro. Para quem briga para não cair, é uma excelente contratação e vou além. Ele terminando como artilheiro disparado do Ceará. Ele termina 2025 sendo o artilheiro do Ceará de forma disparada, assim, vai fazer muitos gols no Ceará. Na Série A de 2023, um dos pilares para o Bahia permanecer na Série A foi Everaldo. Everaldo, Cauli e Marcos Felipe. Não estou nem colocando que foi necessariamente nessa ordem, mas um dos pilares foram esses aí. Everaldo foi o jogador que mais participou em gols na Série A em 2023 pelo Bahia, e mesmo a torcida do Bahia criticava ele bastante, mas ele é um bom jogador para quem briga para não cair. Disso eu não tenho a menor dúvida. O grande problema do Bahia em 2023 não foi o ataque necessariamente, não, foi a defesa. Então assim, eu acredito que para o Ceará seria uma baita contratação, e mais uma vez, eu queria muito no Sport, tá? Muito mesmo. Mas enfim, tem que também ver a questão salarial, né? Não sei quanto é que Everaldo recebe no Bahia. Deve ser caro, deve ser mais de 400 mil por mês que ele deve estar recebendo no Bahia, tá? Bom, é isso. Leitura inicial aqui sobre Everaldo, não fechou a contratação. Caso feche, a gente traz análise mais profunda ainda sobre o jogador. Tamo junto. Abraço para todos vocês, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Valeu, gente. Tá aí, rapaziada, vocês viram aí as palavras de Luiz Heitor, o cara muito, muito top aí do Pernambuco. Vou deixar até um abraço para ele. Ele ainda não conhecia o canal dele, mas ele é um cara que tem um engajamento muito bom, então porque o conteúdo dele é muito bom. E aí ele trouxe essa matéria falando de Everaldo. A gente tinha que trazer aqui para o torcedor do Bahia também poder ver os detalhes os interesses dos pernambucanos e dos cearenses pelo atacante Everaldo. Deixei também aí, galera, uma parte do conteúdo onde ele fala sobre a mudança do regulamento na Copa do Brasil, a mudança que vai sim apertar mais ainda para o visitante,
O visitante que já chegava, no regulamento anterior, o visitante já chegava classificado, agora já não vai mais ser assim, já vai chegar com a possibilidade de disputa de pênalti, mas não mais classificado. Então, vai meio que embolar aí. Mas enfim, galera, se você gostou dos comentários, do conteúdo aí, deixa os comentários e até a próxima, tamo junto. Bye bye, fiquem com Deus.